Gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Atos, no capítulo 17. Nós vamos ler a partir do versículo 16. Atos 17, 16. Sem nenhuma referência aqui, tá, gente? A candidato algum. Foi coincidência. Atos capítulo 17, versículo 16. Ok. Gostaria de falar com você a respeito da transformação que o Evangelho proporciona. Ok? O Evangelho, as boas novas, a palavra de Cristo anunciada, ela proporciona uma transformação na nossa vida. Se isso não acontece em você, não aconteceu em você, é porque provavelmente falta dar o estalo ali no seu espírito, no seu coração. A palavra do Senhor, ela precisa ser recebida com fé, senão ela de fato simplesmente é informação. É disso que nós vamos falar um pouquinho. Gostaria de trazer dois exemplos de Paulo. Um exemplo de sua pregação em Atenas e outro da sua pregação em Éfeso. Em Atenas ele não obteve resultado. Tem muito texto para ler, eu vou ler algumas partes principais. E para não lermos todo ele. Em Atenas ele não obteve resultado. Apenas as pessoas deixaram ele de lado. Vamos ouvir você. Porém, em Éfeso, ele teve um grande resultado. E Éfeso foi uma cidade transformada. Foi uma cidade que recebeu uma transformação, um grande toque de Deus, uma grande manifestação de Deus. Éfeso foi impactada pelo Evangelho. No primeiro século, era um dos grandes centros, um dos grandes polos do cristianismo. Recebeu a palavra e foi transformada. Como isso aconteceu? Olha só no versículo 16 do capítulo 17 de Atos, diz assim: enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali. A primeira coisa que aconteceu quando Paulo chegou em Atenas foi que o seu espírito, ele se revoltava diante da idolatria daquele local. O seu espírito nele começava a se agitar, passava mal, se revoltava de fato, diante do mal, da falta de conhecimento que existia naquela região, ainda que era o berço da filosofia. Eu não sei se acontece com você, mas o que deve acontecer conosco é justamente o nosso espírito se revoltar frente ao mal. Isso é parte de nós, deve fazer parte de nós. Paulo ele chegou numa cidade e ele viu a idolatria e dentro dele, ele sentiu aquela angústia. Isso precisa mudar, isso está errado. Paulo foi pregar para eles. E Paulo chegou para eles muito bem, com uma palavra muito bem elaborada. Ele encontrou diante de todos os deuses que eles tinham, um Deus chamado o Deus desconhecido, porque naquela região eles tinham medo de deixar algum Deus sem adorar de fora. Vai que a gente não está adorando. Eles colocaram lá o Deus desconhecido, porque se um Deus um dia vier cobrar, ele falou, não, era esse aqui, ó. Paulo encontrou e ele disse assim: encontrei um altar no qual está escrito ao Deus desconhecido. Esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. Paulo foi muito esperto. Ele falou assim: sabe, esse Deus desconhecido, esse altar aqui diante de todos que você tem, esse Deus que vocês não conhecem, é esse que eu quero apresentar para vocês. E ele começa com um discurso muito bom, com uma estratégia muito boa. E eles ficaram ouvindo Paulo até o momento
em que ele entrou no assunto da ressurreição dentre os mortos. Quando ele mostrou que Jesus ressuscitou dentre os mortos, no versículo 32, eles disseram assim: quando ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneceram e outros disseram: a respeito disso, que ouviremos noutra ocasião. Eles simplesmente deixaram de ouvir. Eles simplesmente falaram: não, isso nós, não queremos mais. Aqui percebe-se que havia já uma decadência na filosofia naquela região. Uma região que foi berço, Atenas, a Grécia, foi berço. Os grandes filósofos estavam lá. Mas, nesse momento, eles foram contra a própria filosofia que pregavam. A filosofia do ouvir, do aprender. Eles falavam: não queremos te ouvir, não queremos aprender com você. A mensagem que eles ouviram era uma mensagem que ela vinha apenas aqui, na mente, na razão. E o que fugia da razão para eles, eles não aceitavam. E, de fato, Paulo entrou na questão, eles não deixaram mais que ele falasse. Nós não devemos apenas receber o Evangelho, a mensagem aqui, na nossa mente. Porque assim como todo conhecimento, ele tem uma amplitude muito grande e ele pode às vezes se atrapalhar. A mensagem, ela vem aqui, você tem um limite de entendimento dela, e de qualquer mensagem. Qualquer coisa que nós vamos estudar dentro da filosofia, qualquer ciência, nós vamos chegar num limite. Inclusive, a mensagem a respeito de Cristo. Então ela deve ser aqui recebida, assim como você está recebendo ela primeiramente na sua mente, mas também ela precisa ser recebida no nosso coração. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, ela precisa ser ouvida com a atenção de fé, porque é a fé na palavra que transforma, é a fé naquilo que é dito que de fato é importante, não somente o conhecimento dela. O autor de Hebreus, ele disse que aquilo que foi ensinado não lhe serviu de forma alguma, porque não foi acompanhado com fé. Você percebeu? Eles tinham muito ensino, receberam a palavra como todos os outros, mas não aconteceu nada, porque não foi acompanhado com fé. Foi recebido na mente, mas não foi recebido no espírito. E a mensagem que nós ouvimos da parte de Deus, ela precisa ser recebida no nosso espírito. Nós precisamos estar abertos a não somente pensar nela, porque quando eu penso na palavra, eu fico vislumbrado, eu fico maravilhado. Quando eu recebo ela na minha mente, de fato, eu que estudo a palavra assim, eu fico impressionado com a grandiosidade, com a beleza que existe aqui. Mas eu sei que não é só aqui, é aqui. Eu estive no âmbito da teologia, em ambientes da teologia por muito tempo da minha vida. Eu encontrei muitas pessoas que sabiam muito da palavra de Deus. Eu encontrei muitas pessoas assim que sabiam todo o contexto histórico, que sabiam versículos assim, toda exegese de cada trecho ali do Novo Testamento. Pessoas que sabem muito da palavra, mas que eles sabem aqui. Quando eu conversava mais seriamente com alguns amigos meus, eu percebia que eles eram totalmente frustrados. Eles tinham problemas enormes com relação a Deus. O último amigo que eu conversei foi no curso de mestrado. Ele falou assim: eu não consigo mais ser pastor da minha igreja. Eu estou tão crítico em relação à palavra, eu estou tão crítico em relação ao mundo, tão crítico, que eu estou com um grande problema em relação à igreja. Porque eu estou com um problema em relação à igreja, eu estou com um problema em relação à minha família. A minha esposa fala assim, chega para mim e fala assim: eu preciso de um pastor, e você não consegue mais ser esse pastor. Por quê? Porque ele tinha muita informação aqui, ele tinha pouca experiência aqui no Espírito.
Porque aqui nós temos informação, mas no nosso espírito nós temos experiência. A informação que ela está na tua mente, ela vem para o teu espírito como algo que você experimenta, como algo que você vivencia, como vida de fato. E é justamente isso que deve acontecer. Em Atenas, Paulo, ele não conseguiu resultado. Pouco resultado, na verdade. Ele diz que havia alguns ainda assim que creram. Por quê? Porque justamente a idolatria a qual eles tinham visivelmente ali no seu ambiente, os muitos deuses aos quais eles serviam, era resultado de uma idolatria que eles tinham aqui na sua mente. O que é idolatria? Idolatria é a adoração a algo que não é Deus, a um ídolo. Só que nós achamos que isso ele acontece somente quando eu encontro um Deus que é diferente e eu me prostro diante desse Deus. Não, a idolatria ela está aqui. A idolatria está em conceitos que eu não abro mão, em conceitos que eu venero, que eu adoro, em conceitos que eu digo assim, isso daqui é o que eu preciso crer e nada vai mudar a minha ideia. Isso passa a ser uma idolatria. Você pega um conhecimento, você endeusa aquele conhecimento, você coloca aquilo acima de tudo. Isso virou uma idolatria. O resultado, quando eu olho para Atenas, eu percebo que aquela quantidade de deuses que eles tinham era simplesmente o resultado da quantidade de deuses que eles tinham aqui na mente dele, nos conceitos deles, a ponto de Paulo trazer uma mensagem muito bem elaborada, muito bonita, uma mensagem muito especial, uma mensagem verdadeira, e eles falaram, não, sobre isso não queremos te ouvir. Nós precisamos estar com a mente aberta para receber, assim nós vencemos a idolatria, com o coração aberto para crer, assim nós somos transformados. Isso é o Evangelho. Você pode estar numa igreja, você pode passar horas e horas ouvindo pessoas falarem a respeito da palavra de Deus, mas se você não vencer as tuas idolatrias aqui, os teus ídolos, se você não colocá-los à prova, o teu conhecimento, e se você não receber aqui no teu coração a palavra de Deus, não vai acontecer mudança, transformação nenhuma na sua vida. Então, Giovanni, o que eu preciso fazer? Preciso primeiro colocar todo o conhecimento à prova. É isso que eu faço. Eu confesso para você que até o conhecimento bíblico que eu coloco, que eu tenho, por mais forte que tenha, que a minha fé seja nele, eu coloco ele à prova. Eu falo, calma aí, se isso daqui que eu creio estiver errado, eu quero mudar. Eu coloco ele à prova. Eu não faço ídolos. Depois disso, eu recebo isso no meu coração. Eu vivencio isso na minha vida. Amém? Que seja assim para você. Amém? Que seja isso no teu coração. Que a palavra seja assim. Que a palavra ela não seja só conhecimento. Que a palavra ela seja vida no teu espírito. Que você não trate a palavra só como conhecimento, que você trate a palavra como vida, que flui de Deus, que enche o teu coração, que transforma a tua vida, que transforma as tuas atitudes, que muda o teu curso de vida, que te direciona, que te capacita. Jesus ele falou assim, as minhas palavras, elas são espírito e são vida. Que tremendo! Elas não são só conhecimento, elas são espírito e são vida. Quando eu falo, as pessoas elas são cheias de vida, elas são cheias do Espírito. Então, dessa forma, esse foi o erro que eu vejo aqui em Atenas. Eles não souberam receber a palavra, ainda que bem elaborada. Se nós for avançarmos um pouquinho no capítulo 19, Paulo chega em Éfeso. Passa por Atenas, tem algumas questões ali ainda que ele passa. E ele chega em Éfeso, outra cidade a qual eu comentei já no início, que foi uma cidade que recebeu um grande impacto da presença de Deus. E lá em Éfeso, a primeira coisa que ele encontrou foram alguns discípulos.
discípulos que não conheciam a palavra por completa. Ele perguntou assim: vocês receberam o Espírito Santo quando vocês creram? Não, nem sequer ouvimos falar desse Espírito. Mas então no que vocês creem? No que vocês estão alicerçados? Naquilo que João Batista falou. Então Paulo colocou a mão sobre eles, eles receberam o Espírito Santo, e a partir do versículo 8, vamos ler ali, diz assim: durante 3 meses Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Visto que alguns deles se mostravam empedernidos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Durou isto por espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. A estratégia de Paulo em Éfeso foi diferente. A estratégia de Paulo em Éfeso, ele teve uma atenção aos discípulos. Ele chegou naquele espaço, ele percebeu que haviam discípulos ali. Ele orou, impôs as mãos, eles receberam o Espírito Santo, ele foi para as sinagogas, ele foi novamente para os espaços públicos, ele começou a pregar, ele percebeu que a mesma coisa estava acontecendo. As pessoas estavam descrentes, elas recebiam a palavra somente aqui na mente. Mas como haviam discípulos ali, Paulo reuniu aqueles discípulos, que não eram mais do que o grupo que nós temos aqui hoje, e ele investiu neles, e ele fez uma escola para eles. E essa escola ela cresceu de tal forma que a palavra de Deus diz que todos os habitantes da Ásia, num período de 2 anos, ouviram a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos, por causa dessa escola. O investimento de Paulo agora foi o quê? Em discípulos. O resultado que Paulo obteve grande naquela terra foi porque ele encontrou discípulos. O que é um discípulo? Eu falo para você o que é um discípulo. Um discípulo é uma pessoa aberta a aprender. O discípulo é uma pessoa que não tem ídolos aqui. Um discípulo é aquele que ele é chamado de aluno, de aprendiz. Quando nós somos discípulos, quando nós nos portamos como os discípulos, Deus começa a fazer coisas grandes em nós e através de nós. Diferente de Atenas, que falavam, que chegaram e cortaram Paulo, falaram: tá bom, não queremos mais ouvir. Os de Éfeso falaram: queremos uma escola, vamos fazer uma escola, queremos te ouvir muito. Gente, ser discípulo é algo tão importante, a tua característica como discípulo é tão fundamental, é tão importante no reino de Deus, que Jesus, quando ele escolheu pessoas para seguirem ele escolheu discípulos. Ele não formou discípulos, ele escolheu discípulos, ele escolheu pessoas abertas a aprenderem. Ele olhou para aquela multidão que o seguia, e ele começou a chamar as pessoas que estavam ali para o seguirem mais de perto. E essas pessoas, eles tinham a característica de discípulos. Jesus, ele tinha muito o que ensinar, e ele precisava ter pessoas que tivessem muito o que aprender próximo a ele. Éfeso começou a mudar, porque pessoas estavam dispostas a aprender. E aquela cidade, de fato, ela foi impactada. Aquela cidade, ela recebeu uma transformação incrível, maravilhosa. A mensagem que Paulo trouxe foi algo tão especial, que no versículo 17, aqui eu vou pular alguns versículos e algumas coisas bem interessantes, mas devido ao nosso tempo. Versículo 17, ele diz assim: chegou esse fato ao conhecimento de todos. Qual fato? Aconteceu que umas pessoas, elas tentaram expulsar um demônio de uma pessoa que estava possessa, e eu não sei se você já leu esse trecho ainda, mas o demônio se levantou, ele fala assim: nós expulsamos você em nome de Jesus,
a quem Paulo prega. O demônio falou assim: eu conheço Jesus, já ouvi de Paulo, mas vocês quem são? E a Bíblia diz que o demônio se levantou e deu uma surra neles. E todos eles ali eram em 7, se eu não me engano, 7, isso. Os 7 filhos de um judeu chamado Celo. O demônio deu uma surra neles, e eles saíram machucados e pelados. Olha o tamanho da surra que deu. E aquilo foi tão forte que abalou aquela cidade. Eles começaram aquela notícia correu, e olha só o que chegou este fato ao conhecimento de todos, assim judeus como gregos, habitantes de Éfeso. Veio temor sobre eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado as artes mágicas, reunindo os seus livros, os queimaram diante de todos. Calculando os seus preços, achou-se que montavam a 50.000 denários. O que aconteceu naquela cidade? Naquela cidade eles perceberam que na vida daquele apóstolo e na vida daqueles discípulos, os demônios se sujeitavam, o mal era vencido, o mal saía, o mal era mandado embora. Quando eles estavam perto daquele grupo, eles viam que o mal era vencido de fato. Agora eles percebiam que longe daquele grupo, se a pessoa ela não tinha o conhecimento correto de Deus, o mal não vencia, o mal prevalecia. Ao invés deles conseguirem mandar embora os demônios, eles levavam uma surra dos demônios. E aquilo trouxe um impacto. O que aconteceu? Eles trouxeram, eu gosto do jeito que termina esse momento em Éfeso. A primeira coisa, eles chegaram para publicamente, confessando e denunciando as suas próprias obras. Eles começaram a mostrar quanto nós estamos errados, quanto nós precisamos de Deus na nossa vida. E a segunda coisa, eles trouxeram os seus livros, aqui diz mágicas, livros de artes mágicas, gente, não é a mágica truque que nós temos hoje, né? Esses dias nós demos 2 livros de mágica para os nossos sobrinhos, mas é mágica truque, de baralho, né? Essas artes mágicas aqui era de fato feitiçaria, era algo que envolvia o espiritual. Eles trouxeram aqueles livros para queimarem para a praça pública. Sabe o que eles falaram? Esse conhecimento aqui, nós estamos abrindo mão dele. Isso que dominou a nossa mente, isso que nós criamos por muito tempo, por muitos anos, isso que direcionava o nosso caminho, agora nós queremos colocá-los aqui para queimar. A idolatria da mente foi colocada em praça para ser queimada. Foi dessa forma que aconteceu. Aquilo que Atenas não rejeitou, eles resolveram queimar. Sabe o investimento deles? O investimento era de 50.000 denários. 50.000 denários simbolizavam naquela época 50.000 dias de trabalho. Eu deduzo, fiz umas contas por cima ali de cabeça, é o resultado mais ou menos do trabalho da vida inteira de 5 pessoas. 5 pessoas trabalhassem a vida inteira e dessem o que elas têm. Tinham todo o dinheiro, tudo que elas ganhassem. Era isso. Você vê a quantia de investimento que eles tinham nas trevas? Investimento que eles falaram: nós não queremos mais investir nisso. Nós não queremos mais isso para a nossa vida. Nós abrimos mão dessa informação. Nós abrimos mão desse pensamento que dominou a nossa mente. Nós estamos abertos ao novo. O versículo 20 diz assim: assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Olha a diferença do final de Atenas e do final de Éfeso. Em Atenas, Paulo saiu com alguns
Algumas pessoas ali ouviram e creram. Ele cita 2 nomes ainda. Em Éfeso, a cidade inteira recebeu um impacto da palavra do Senhor. E eu quero dizer para você, Deus, Ele deseja transformar a nossa vida. Deus, Ele deseja transformar através da nossa vida, a nossa casa. Deus, Ele deseja transformar a nossa cidade. Deus, Ele é um Deus que transforma. Deus, Ele é um Deus que muda situações. Deus, Ele é um Deus que faz coisas grandes. Nós estamos num momento da nossa terra, da nossa nação, onde nós devemos vencer os nossos ídolos. Eu acho que se Paulo entrasse no Facebook, hoje em dia, o seu espírito ia ficar revoltado face à idolatria. Sabe por quê? Porque nós colocamos a esperança em pessoas. E a esperança da igreja não está em pessoas. A esperança da igreja está em Jesus Cristo. Irmão, minha irmã e meu irmão, independente da pessoa que estiver lá, essa pessoa ela pode fazer muito bem, ela pode fazer muito mal para a nossa terra. Vamos orar, a escolha é nossa, mas vamos orar, vamos colocar diante de Deus, vamos pedir que Ele direcione, vamos pedir que Ele de fato seja o nosso Senhor. Nós cremos num Deus que transforma, eu creio num Deus que transforma porque eu sou fruto disso. Eu vejo a minha família e eu falo, Deus age, Deus faz coisas grandes na minha casa. E eu quero que isso aconteça na minha terra, eu quero que isso aconteça no meu país. O Deus transformador, Ele pode atuar na sua vida. Esteja com a mente aberta, liberte-se dos ídolos, queime-os em praça pública se for preciso. E creia no teu coração, e você vai ver coisas grandes do Senhor acontecendo na sua vida. Amém? Gostaria de chamar o Leandro aqui. Nós vamos ter um tempo de oração.